Maria, minha gente, que desmantelo total. Um tal de coronavírus fez rebuliço geral, veio das bandas da China, essa infecção viral. O cabra tem logo febre, sem conseguir controlar. Tosse feito um condenado, difícil até respirar. Essa doença danada se transmite pelo ar. Espirro, tosse, catarro levam contaminação. A saliva, quando fala, também leva infecção. O vírus também se espalha em um aperto de mão. Como gripe ou resfriado, precisamos prevenir, cobrindo a boca e o nariz na hora em que for tossir, e objetos pessoais não podemos dividir. Evitar lugar lotado com muita aglomeração, limpar bem os ambientes, lavar sempre a nossa mão, esfregar bem direitinho, usando água e sabão. Use máscara, álcool em gel e esse hábito não mude. Se estiver muito doente, vá ao posto de saúde, pois pra gente controlar precisa ter atitude. Não só pro coronavírus esse cordel vai servir, todo resfriado ou gripe precisamos prevenir. Cuidar bem do nosso corpo pra doença não surgir. Vamos embora cuidar, tá todo mundo informado. Não quero coronavírus e nem nenhum resfriado. Agora é só me seguir. Cordel personalizado. Simbora cordelar a vida com a poetisa Anne Caroline. Primeiro, sexto ano, vamos iniciar hoje o estudo das frações, tá certo? O que é que vem a ser uma fração? Tá bom? Então vamos lá, definir o que é uma fração. O que é que vocês acham, o que é que a gente chama de fração? Definição. Definição de uma fração é o quê? Uma parte é uma parte do inteiro. Então, isto é o que a gente chama de uma fração. Tá? Por quê? Porque se vocês forem se alimentar, ninguém vai comer um boi inteiro. A gente come o quê? Pedaços de carne. Então, a gente come uma fração da carne do boi. Se você compra 1 quilo de carne, você vai comer o quilo inteiro? Não. Vai comer o quê? Por partes. Vai repartir e comer ele por partes. Então, exatamente o que a gente chama parte do inteiro é o que a gente chama de uma fração. Como é que a gente faz a representação matemática de uma fração? Tá certo? Então, na matemática, olha, a gente diz o quê? Que a gente chama de uma fração de número racional. Racional. Isto é, todo número escrito na forma A sobre B, tá certo? Com B diferente de zero. Onde? Quem é esse número A que a gente chama? A é chamado de numerador. Então, o que é que faz o numerador? Indica
quantas partes do inteiro nós retiramos. Então ele diz, partes do inteiro retiradas. Certo? Então, isto é o que a gente chama de numerador da fração. É o número de partes do inteiro que nós vamos retirar. Quem é esse número B? Esse número B é chamado de denominador. Denominador. Então, o que é que faz esse denominador? É quantidade de partes que o inteiro foi dividido. Certo? Então, eu estou escrevendo do lado de cá para a gente dar um exemplo exatamente do lado de cá. Por exemplo, então se eu tenho aqui, ó, veja bem, se eu tenho uma barra de chocolate, então eu tenho esta barra de chocolate aqui. Então esta parte está inteira, esta barra de chocolate está inteira. Se eu pegar e cortar ela exatamente no meio e ficar com uma parte para mim, então, que parte do inteiro foi retirada para mim? Então eu retirei uma parte, de quantas? De duas. Eu tinha o chocolate que estava inteiro, eu dividi em duas partes e retirei uma para mim. Então eu tenho exatamente a metade ou um meio. Então a metade ou exatamente um meio do chocolate. Tá certo? Então isso é o que a gente chama de fração. O número que está no numerador foi a parte que eu retirei para mim. O que está no denominador foi o número de partes que o inteiro, o chocolate, foi dividido. Lembre que, quando eu escrevi aqui A sobre B, B é diferente de zero, porque a gente está lembrado que nos critérios de divisibilidade não existe a divisão por zero. Tá certo? Então, se aparece qualquer fração de denominador zero, então você vai escrever simplesmente não existe esta fração. Tá certo? Então, isso é uma fração. Então, se eu tenho aqui ó, uma laranja, se eu tenho uma laranja e corto essa laranja em quatro partes e vou retirar dessas 4 partes, ó, 1, 2, 3 partes foram retiradas para mim. Que fração eu tenho? Eu tenho 3 partes que eu retirei, né? As 3 partes, né? A fração que foi retirada para mim foi 3 partes, de quantas? De 4. Então a minha laranja que estava inteira, ela foi dividida em 4 partes, das 4 partes eu tirei 3. Então a minha fração é o quê? 3 quartos. Então, com isso, vocês vão resolver um exercício que eu vou passar no final da aula para vocês fazerem exatamente isto. Representar a fração através de figuras geométricas, pintando, tá certo? As partes que serão pedidas para vocês. Primeira parte, deu para entender? Pronto. Então, já vamos continuar agora. Agora, veja bem, o que vocês fizeram até agora foi o quê? A representação da fração e a leitura da fração. Tá? Então, vimos o que eram os termos de uma fração. Numerador e denominador. Então, nós vamos ver agora como é que a gente chama de... Quais são os tipos de frações que nós temos? Tipos de frações. Então, para esse efeito de estudo da gente, a gente separa exatamente dos seus tipos para que a gente possa somar, subtrair, multiplicar, dividir,
efetuar as operações básicas com as frações. Então, o primeiro tipo de fração é que a gente chama de fração própria. Fração própria. Tá certo? Então, quando é que a gente diz que uma fração ela é própria? Simples. Quando ó, o numerador é menor que o denominador. Tá certo? Então, isso é o que a gente chama de uma fração própria. Isto é, nós só temos uma figura geométrica para representar esta fração. No nosso exemplo, fizemos, olha, a barra de chocolate e dividimos ela em duas partes. Retiramos uma, aí ficamos com que fração? 1/2, 1/2, certo? Ou metade. Então ficamos que uma fração em que o numerador, as partes retiradas, foram menores do que as partes que foram divididas. Então isto é o que a gente chama de uma fração própria. Numerador menor do que o denominador. Fizemos a outra, 3/4. Então, se eu tenho o chocolate e dividir em 4 partes e retirar 3 partes deste inteiro, desta barra de chocolate, nós temos a fração 3/4. Então, o numerador, que é igual a 3, é menor do que o denominador, que é igual a 4. Então, este é o primeiro tipo de fração que nós conhecemos. Segundo tipo, fração imprópria. Fração imprópria. Então, veja lá. Na fração própria, nós precisamos apenas de uma figura geométrica. A fração imprópria, o que é que acontece agora? O numerador, quando o numerador é maior que o denominador. Certo? Então, o numerador agora vai ser maior do que o denominador. O que vai acontecer com esta fração? Por exemplo, se eu tenho a fração aqui agora, 4/3. Tá certo? O numerador é igual a 4, o denominador é igual a 3. Então, a minha fração é 4/3. Veja bem, como é que eu faço para representar agora esta fração por uma figura geométrica? Então eu tenho que ela está sendo dividida em quantas partes? 3, porque o denominador diz quantas partes o inteiro foi dividido. Mas retirei 4, então eu não vou precisar, se somente uma fração, dividir em 3 e tirar 4? Não, né? Então eu preciso de mais de uma figura. Então o que é que eu faço? Se eu tirei 4, eu vou precisar de o quê? Vou precisar de um inteiro dividir em 3 partes. E vou precisar de outro inteiro para retirar mais uma parte. Então, ele está dividido em 3 novamente. Então, que representação nós vamos ter? Eu vou tirar 4 de 3. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, eu tirei aqui 3/3. Deste pedaço aqui, deste inteiro, eu tirei 3 partes das 3. No meu outro inteiro, eu tirei o quê? Uma parte. Então, eu tenho uma das 3. Isto é,
3 mais 1, 4 das 3. Então eu tenho exatamente a chamada a fração imprópria. Quando eu retiro a quantidade maior do denominador, que é a parte que foram divididas. Isso significa o quê? Que eu preciso de mais de uma figura geométrica para representar esta fração. Certo? E finalizando, a fração aparente. Não é imprópria, imprópria já foi. A fração aparente é a mais simples de todas. Aparente. Então, olha, o nome dela, aparente, eles têm uma aparência de fração. Mas na realidade é um número inteiro. Então, quando é que isso acontece? Então, a gente chama de fração aparente quando, olha, numerador é múltiplo do denominador. Tá certo? Então, nós já vimos o que é um número múltiplo do outro, que é quando ele é divisível. Tá certo? Então, se eu tenho a minha fração aqui, ó 2 sobre 2, numerador é igual a 2, denominador é igual a 2. Tá certo? Isto, na realidade, é uma fração? Não. Isto representa, quanto é 2 dividido por 2? 1 inteiro. Tá certo? Então, eu tenho a minha fração aqui, ó, que foi feita na questão anterior. Eu tenho aqui eu dividi em 3, aqui eu dividi em 2. E retirei quanto? Retirei as duas partes. Se eu tenho uma outra fração aqui dessa maneira, ó, 4 sobre 2. Quanto é 4 dividido por 2? 2. Tá certo? Então, eu tirei o quê? Tirei duas, né? Tirei 2 inteiros. Por quê? Esta fração, vou representar agora esta fração aí. Eu tenho esta fração, ela é imprópria, porque o numerador é maior do que o denominador, e ao mesmo tempo ela é aparente, porque o numerador 4 é um múltiplo do denominador. Então eu tenho 4 dividido por 2 igual a 2. Representando eu tenho, ó, duas barras de chocolates. Quantas eu peguei? 4, não foi 4 partes. Então eu peguei 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então eu peguei o chocolate inteiro daqui, peguei aqui, ó, também o chocolate inteiro daqui. Quantos chocolates eu peguei? 1 mais 1, 2. Então é um número inteiro. Então a fração aparente, pelo próprio nome, tem aparência de fração. Apenas na representação para que a gente possa efetuar operações. Mas na realidade ela é um número inteiro. Deu para entender? Agora vocês têm um exercício que eu vou passar para vocês, vou escrever aqui em cima, ó, exercício para vocês me entregarem até o final do mês. Vou colocar aqui em cima do quadro, ó, exercício da página 154 do livro. 154 do livro de vocês. Tá certo? Então vocês têm até o final do mês, né, até o dia 28, no domingo, para vocês mandarem para mim, porque na segunda-feira eu estou já olhando tudo e vocês mandaram para mim. Okay.